Olá a todas e todos, sejam bem-vindas, bem-vindos. Mais uma aula aqui do nosso curso sobre as conversações entre filósofos e filósofas ao longo da história da filosofia ocidental. Estou de cabelo novo, vocês devem ter percebido uma diferença enorme entre a primeira aula e a segunda. Eu estou meio gripado, então muitas coisas novas rolando aqui na aula de hoje, tá bom? Espero que o Zoom ele trabalhe bem aqui, que ele grave bem, que ele faça o seu trabalho certinho, porque a última vez ele pisou na bola, né? Corrompeu a gravação, tive que gravá-la tudo de novo. Mas eu acho que hoje vai direto. Vamos ver. Espero. Ele vai conseguir nos ajudar. Então, na aula passada a gente falou sobre Platão e Diotima de Mantineia. Espero que vocês tenham gostado da aula, tenham compreendido. A gente sabe aqui que esse curso ele é um curso introdutório. Eu não vou falar nada muito profundo, vou entrar em uma outra discussão mais interessante, mas esse é um curso que eu fiz para pessoas que não conhecem os autores, as autoras e querem entrar, né, por uma porta acessível às reflexões de todas elas, de todos eles, tá bom? Então, eu espero que vocês consigam me acompanhar bem. Eu estou tentando ser o mais didático possível. E, assim, quando a gente vai subindo os séculos aqui, a gente saiu da Antiguidade grega, e agora a gente está na Idade Média. A modernidade e a contemporaneidade vão ser mais complicados ainda, mas eu estou tentando deixar muito palatável tudo para vocês. Vocês sabem que vocês podem entrar em contato comigo sempre que precisar. Tem um e-mail e tem os textos de apoio. Vou colocar os textos de um outro comentador e as obras principais das autoras e dos autores, caso haja disponível e caso haja tradução para o português. Eu vou tentar não colocar, apesar da minha bibliografia usar bastante coisa em outra língua, eu vou oferecer para vocês apenas aquilo que está em português, tá? Para que vocês tenham esse primeiro contato mais acessível e mais fácil de compreender. Bom, nem todo mundo que tá inscrito no curso é da filosofia ou está acostumado a estudar filosofia. Então, vamos devagar e vamos com calma que tudo se ajeita e tudo se resolve, tá bom? Então, esse curso aqui, como eu já falei na primeira aula, ele é dedicado a um certo tipo de resgate, resgatar as ideias de filósofas que foram obscurecidas ao longo da história da filosofia, na constituição do cânone filosófico, do qual eu falei na aula passada, e esse obscurecimento, ele tem uma série de razões, as razões são políticas, sociais, ideológicas, culturais. Então, a gente sabe que em sociedades de matriz patriarcal, é curioso, né? Matriz patriarcal, não são as únicas formas de se organizar, né? Existem sociedades matriarcais também, mas o Ocidente ele é hegemonicamente patriarcal e a partir de uma série de mitos de fundação, mitos de origem, enfim, interpretou-se as mulheres, o papel das mulheres, seja em qualquer instância da vida, né, sendo inferior ao papel dos homens. Isso é um dado, é um fato, a história está aí para nos dizer isso. Mas isso não significa que as mulheres nunca não se esforçaram desde tempos imemoriais para tentar acabar com com esse domínio, com esse poder e com essa subserviência, né, ao qual elas estão submetidas. Não é por falta de luta, né? Não foi por falta de produção das mulheres que mostram que elas são tão aptas ou até mais do que os homens em muitas instâncias da vida, inclusive nas intelectuais, nas filosóficas. Então, hoje eu vou apresentar mais uma mulher, mais uma filósofa, mais uma grande pensadora
que foi deixada de escanteio, assim como todas as outras, dentro da história da filosofia ocidental. Hoje a gente vai fazer uma relação, uma conversação entre Santo Agostinho, né, Agostinho de Hipona, e Hildegarda de Bingen. O primeiro, vocês e todo mundo, eu acho, já ouviu falar e sabe da importância, e sabe que é santo da igreja, sabe que é filósofo, sabe que é teólogo, sabe que é um dos pais fundadores da doutrina oficial do cristianismo, principalmente, mas não apenas na sua vertente católica. Então, esse nome vocês já estão cansados de saber, mas o de Hildegarda vocês talvez estejam ouvindo pela primeira vez. Então, vamos tentar adentrar aqui nas reflexões, nos pensamentos que ela tanto produziu, e produziu com maestria e produziu com uma impressionante capacidade criativa, filosófica, uma visão muito cuidadosa das coisas, dos objetos que ela pretende investigar. Vocês têm que saber que Agostinho e Hildegarda não são contemporâneos, tá? Há quase 800 anos que separam os dois, né? Mas eu diria que eles são eternos contemporâneos, né? Como a Judith Stark vai chamar, né? Essa relação entre eles de eternos contemporâneos, ela pega, é uma expressão do Karl Jaspers, né? Sobre essa conversação entre autores e autoras que não cessam de ser frutíferas, mesmo estando em épocas, em contextos, em circunstâncias distantes, totalmente diferentes, mas que guardam relações, semelhanças, influências que são prementes, são explícitas. Então, vamos falar de Agostinho e de Hildegarda. Tá? São dois pensadores diferentes, né? São épocas diferentes, como eu já disse, em culturas diferentes, em diferentes contextos, mas eu acho que, ao serem lidos juntos, eles vão enriquecer muito a compreensão mútua de ambos. Ao ler Agostinho, a gente vai entender mais a Hildegarda. Ao ler mais a Hildegarda, a gente vai compreender mais Agostinho. Então, tem essa relação de mão dupla. Então, eles vão enriquecer muito a compreensão das filosofias produzidas por eles, né? O Agostinho, ele é um filósofo do século IV antes de Cristo, e ele nasce num momento muito interessante, muito importante para a história do Ocidente. Ele nasce algumas décadas depois de eventos extremamente marcantes na história do mundo ocidental. Por exemplo, o imperador romano Constantino, vocês devem lembrar muito do nome dele, através do Édito de Milão, né, em 313 depois de Cristo, ele proclama a neutralidade religiosa de Roma e passa a permitir, agora não é mais crime, outras escolhas religiosas e filosóficas. Então permite que elas possam coexistir mutuamente e de maneira legítima. Antes não podia. O cristianismo, por exemplo, era proibido. Tá? Com isso, com essa abertura que o Constantino faz a partir do Edito de Milão, o cristianismo pôde florescer como uma força poderosa lá no mundo mediterrâneo. Então, se não fosse esse édito, o cristianismo ficaria ainda na ilegalidade. Então, ele teria um espaço muito complicado de poder crescer, se difundir, angariar pessoas, pensadores, fiéis, para conseguir se expandir. E um pouco antes do Édito de Roma e, enfim, dessa permissão, desse crescimento do cristianismo, alguns padres, né, os primeiros padres da igreja cristã, católica, eles já haviam visto, antes então do cristianismo poder florescer como um pensamento, uma filosofia e uma religião livre. Alguns padres da igreja já viam
na filosofia platônica e neoplatônica, uma fundação filosófica possível, legítima, uma fundação filosófica para as doutrinas religiosas do próprio cristianismo. Então, olha que engraçado. Com essa união do neoplatonismo ao cristianismo e depois essa possibilidade do cristianismo expandir, ser legitimamente uma escola e uma escolha filosófica e religiosa possível, aí ninguém segurou mais, tá? Então, 313, Édito de Milão, e em 354 nasce o nosso filósofo aqui, Santo Agostinho, Agostinho de Hipona, que morre em 430, tá? Eu não vou ficar muito focado em questões biográficas e muito pontuais, porque eu acho que, né, essas coisas a gente consegue fácil na internet, né? Onde nasceu, com a cidade, enfim, o que fez, trabalhou onde. Então, o que importa aqui é discutir as ideias, então eu vou falar de maneira bem geral sobre a biografia, assim, de ambos os autores aqui. O Agostinho, ele foi o maior arquiteto da síntese entre o cristianismo e o neoplatonismo, que prevalece, no Ocidente por quase 1000 anos. A gente tem que fazer um apontamento aqui. Agostinho, ele não é, assim, de maneira muito rigorosa, considerado um filósofo medieval. É uma questão muito simples. O mundo de Agostinho não é um mundo medieval. O mundo do Agostinho é o mundo daquele Império Romano, né, o que a gente vai chamar de antiguidade tardia. Ainda há a possibilidade da, da coexistência entre filosofias diferentes, as escolas helenísticas ainda estão lá. Então você tem o cristianismo ao lado de pitagóricos, ao lado de estoicos, de epicuristas, de neoplatônicos, enfim. Você tem um mundo em que ainda há liberdade, há a possibilidade de, de, de se escolher em qual doutrina a gente vai entrar para tentar viver a vida o melhor possível. O que depois de algum tempo, um pouco tempo, vai acabar, né? Por exemplo, quando Justiniano fecha as escolas filosóficas e impede as escolas filosóficas de existirem, né? Elas ficam clandestinas. Só o cristianismo pode. Mas Agostinho ainda conhece um mundo que é um mundo de coexistência entre ideias, um mundo de liberdade ainda religiosa, claro, sempre tem seus problemas, suas perseguições, mas não é um mundo plural, tá? Então Agostinho ele não é um filósofo medieval. Ele está lá na antiguidade tardia, mas o que ele vai fazer vai ser a fundação do que será o pensamento filosófico e teológico no período que a gente vai conhecer como Idade Média, tá? Então, o mundo medieval, mesmo tendo uma data muito específica nos manuais escolares, ele vai ser consolidado a partir do fechamento dos muros das cidades de uma forma muito rígida, muito rigorosa, submetida a um estado que é teologal, né, teológico, fundamentalmente dominado pelo cristianismo, pela Igreja Católica. Tá? Esse mundo fechado é o mundo medieval. E o mundo medieval é um mundo que sintetiza, ele faz uma certa relação de síntese entre o pensamento antigo e o pensamento dos monoteísmos. A gente tem três monoteísmos fundamentais, que é o islamismo, o judaísmo e o cristianismo. A filosofia medieval, que vai surgir dentro do mundo medieval, é uma filosofia que faz essa síntese. É uma síntese dos monoteísmos com as expressões filosóficas da antiguidade. Tá? Isso configura a doutrina filosófica que a gente vai chamar de medieval. Tem que ter essa relação. Vocês veem que o Agostinho ele começa a fazer de maneira magistral essa síntese, tá bom? Então, prevalece essa síntese entre o platonismo, o neoplatonismo e o cristianismo que emerge
em Agostinho, principalmente. Agostinho foi professor de retórica, um grande professor, brilhante professor por muitos anos, e em 396 ele se torna bispo de Hipona, que é uma posição que ele vai ocupar até sua morte. Por isso a gente chama ele de Agostinho de Hipona. Ele se torna bispo dessa cidade, que é a cidade em que ele nasce, certo? Ele tem algumas obras fundamentais, certo? Vou citar 3 aqui das fundamentais. Principais obras de Agostinho. Temos as Confissões, a mais famosa, a Cidade de Deus, também famosíssima, e a Trindade, uma das suas últimas obras, da sua produção final, mais madura. Tá? As Confissões é escrita, né? A obra As Confissões é escrita entre 397 e 398, ou seja, lá perto dos anos 400, e é uma obra autobiográfica, talvez a primeira obra autobiográfica escrita no Ocidente. Tá? Nas Confissões, o Agostinho ele descreve a sua jornada espiritual e filosófica até sua conversão ao cristianismo em 386. Tá? De maneira geral, essa obra é dedicada a isso. A Cidade de Deus, obra escrita entre 413 e 427, ela tem um total de 22 livros, enorme essa obra, e Agostinho está inspirado a defender a cristandade nessa obra, contra a acusação de que a adoção do cristianismo pelo Império Romano causou o saque de Roma em 410. Então, houve um grande saque de Roma em 410 e, virou um bafafá. Começaram a acusar o cristianismo, ou a adoção do Império Romano do cristianismo, como responsável por esse saque. Então, Agostinho escreve essa obra para defender o cristianismo contra essa acusação, e aí explorou a relação da cristandade com as outras religiões e filosofias que competiam pela adesão das pessoas na sua época. É uma obra que é para consolar os cristãos, e ela revela o triunfo da cristandade na cidade de Deus, tá? A próxima obra, a Trindade, escrita entre 399 e 417, é uma obra em que Agostinho explora, né, a figura das 3 pessoas de um único Deus. É aquilo que seria incompreensível pela lógica, pela filosofia. 3 não pode ser 1, né? Mas aí Agostinho explora, com a ajuda do cristianismo. O cristianismo é essa religião que revela aquilo que a razão humana não consegue compreender por si só. Então, a Trindade é uma obra em que Agostinho, a partir dessas reflexões teológicas, explora a figura trinitária de um Deus único. Deus é Pai, Deus que é Filho, Jesus, e Deus que é Espírito Santo. Ao mesmo tempo, ele é os 3, certo? Essas são as pessoas de Deus, né? As figuras de Deus, se vocês quiserem. Os eus de Deus. O Agostinho vai argumentar na Trindade que há um link entre o divino e o humano, a partir de uma noção que a gente encontra nas Sagradas Escrituras, de uma noção que é a noção de que os humanos foram criados à imagem e semelhança de Deus. Se formos criados à imagem e semelhança de Deus, temos um link direto com a divindade. Tá? Destas obras surgem alguns temas, algumas questões, algumas áreas de investigação muito interessantes. Por exemplo, a investigação que Agostinho empreende sobre a natureza do conhecimento humano, ou seja, as investigações epistemológicas que Agostinho produz, né? E a gente consegue retirar dessas suas obras e de outras também. A epistemologia, em Agostinho, estabelece, de maneira geral, assim, que o conhecimento é uma função da alma.
A alma, que é definida por Agostinho como uma substância dotada de razão e apta para governar um corpo. Né? Há dois tipos de conhecimento para Agostinho. O pensamento racional, que é a fé e a crença, e o entendimento, ou a compreensão. Ele chama também de crer e ver. O crer está atrelado, né, se relaciona com esse pensamento racional, e o ver se relaciona com o entendimento, tá bom? A crença, né, então, que está associada ao pensamento racional, é um ato desse pensamento sobre objetos que permanecem não confiáveis. Eles não são confiáveis, eles são mutáveis. Então, a crença é sobre objetos que permanecem não confiáveis. A crença produz um tipo inferior de conhecimento. A visão, o ver, produz um tipo superior de conhecimento. Por quê? Está associado com o entendimento, segundo Agostinho, com a compreensão. Esse conhecimento que a visão permite a gente ter é adquirido por meio de visões, por isso ver, né? Iluminações, experiências de conversão e também pelo raciocínio lógico e pela percepção sensorial. Para Agostinho, algumas afirmações, algumas questões só podem ser da ordem da crença, ele só pode acreditar nelas, não tem como ver, não tem como justificar de outra forma. Outras, né, afirmações, por exemplo, mais superiores, mais elevadas, como a afirmação Deus existe, deve ser primeiro objeto da crença. Tem um grande máxima agostiniana que é: se você não crer, você não vai compreender. Então, a afirmação Deus existe, ela tem que ser primeiro um objeto de crença. Mas ela não é somente objeto de crença, porque depois de ser objeto de crença, ela pode ser objeto do entendimento. Esse é um objeto que pode ser do entendimento. Quando alguém sabe que Deus existe, diz Agostinho, é porque vê que Deus existe, porque Deus se mostra, que se revela, não precisa mais crer. Você parte da crença para depois entender Deus, saber Deus, tá? Essas ideias epistemológicas assim, de Agostinho foram extremamente influentes. Inclusive, a gente vê na filosofia do Descartes, lá no século XVII, ressonâncias dessa filosofia agostiniana. Por exemplo, nos argumentos que Descartes constrói contra o ceticismo. É um exemplo, tá? A gente tem o Agostinho e ele diz que se alguém duvida, ou se alguém duvida e sabe que alguém duvida, então essa verdade, pelo menos, existe. A de que alguém existe porque duvida. Então, se você duvida e sabe que duvida, o Agostinho está dizendo, você sabe que você existe porque duvida. Se você sabe que isso é uma verdade absoluta, o ceticismo é impossível, o ceticismo é falso. O ceticismo diz que não há nenhuma verdade possível de ser atingida. E o Agostinho está dizendo, pô, esse argumento aqui já diz que o ceticismo é falso. A dúvida nos mostra isso. A consciência de que se duvida mostra que para duvidar alguém tem que existir. Tá? A lógica para Agostinho também oferece um remédio contra o ceticismo. A lógica diz, por exemplo, que ou há ou não há é verdadeiro, certo? Ou há ou não há é verdadeiro. Tá erradinho aqui, né? Ou há ou não há é verdadeiro. E há e não há é falso, porque apresenta uma contradição. Aquilo que é contraditório não pode ser verdadeiro. Não pode ser há e não há ao mesmo tempo. Essa proposição é falsa. Mas ou há ou não há é verdadeiro, é, é uma possibilidade, né? Ou um ou outro. Não dá para ser os dois. Então, Agostinho vai se falar. A gente sabe disso, pelas leis da lógica, pelas leis do pensamento. Não tem dúvida quanto à verdade ou à falsidade, a certeza sobre
o valor de verdade dessas proposições. Outro argumento contra o ceticismo. Então, assim, o Agostinho está mostrando aqui que a sua teoria do conhecimento ela tem um certo fundamento que é racional e também teológico. Há um fundamento para esse conhecimento, para a gente saber que ele é verdadeiro. Como, né, pode parecer óbvio, né, eu acho que é óbvio, o fundamento para esse conhecimento, a justificação para esse conhecimento é Deus. A mente de Deus ilumina a mente daquele que sabe, e sabe com o conhecimento de Deus. Outro tema, além da epistemologia, além das reflexões sobre o conhecimento, emerge do pensamento de Agostinho, que é a moralidade. O tema da moralidade, para Agostinho, ele é fundamental também, tem uma importância central na filosofia dele. Porque assim como era para os antigos, e o Agostinho, percebam, lembrem que eu falei, ele é um filósofo que está na antiguidade tardia. Ele ainda está nesse movimento intelectual que está pungente. Né? Então, assim como os antigos também estabelecem, a filosofia ela é maneira de viver. Então, isso tem um aspecto moral muito grande. Filosofia é escolha, do grego hairesis. Aqui é uma coisa interessante. Quando a gente fala das escolas filosóficas, o epicurismo, o estoicismo, o cristianismo era considerado uma escola filosófica na antiguidade também, assim como essas outras. Só que a palavra que utilizavam para chamar essas escolas gregas era hairesis, que não é uma escola, como a gente entende uma escola. Tá? Hairesis significa escolha, ou seja, escolha de vida. Então é uma melhor palavra falar as escolhas filosóficas, o cristianismo sendo uma delas, né? Possível de ser escolhido. Então, para Agostinho, a filosofia é uma hairesis, é uma escolha, né? Assim como para os antigos. É uma maneira de viver, é uma forma de se escolher como se vai viver, a partir de quais princípios, de quais fundamentos. A verdade é buscada a partir de determinados caminhos. É maneira de viver porque ela é uma busca devotada à verdade e ao conhecimento, com o objetivo de atingir a felicidade. Aqui, para o Agostinho, a felicidade é o quê? É a beatitude, é a bem-aventurança, a partir de uma vida correta. Todas as escolhas filosóficas vão oferecer modelos de vida, formas de cientificamente se debruçar sobre certos objetos para poder atingir a verdade sobre eles, e de acordo com a escolha filosófica que você empreende, você atinge um modo de vida diferente, tá? Então, as ciências, essa iluminação, essa busca pelo saber, é uma busca por como viver, né? É a vida correta. É tarefa do filósofo, para o Agostinho, então, mostrar o caminho para essa felicidade a partir da sabedoria. A via moral da filosofia de Agostinho está diretamente conectada à sua visão sobre Deus, não poderia ser de outra forma. Sobre a sua noção de ordem, de livre-arbítrio, o que ele entende por virtude. A sua visão cristã do mundo assume a presença de Deus no mundo e parte daí. A correta ordem das coisas é o testemunho da presença de Deus. Essa visão de vida correta envolve tanto a virtude quanto o livre-arbítrio. Para Agostinho, a humanidade empreende voluntariamente a ação correta ao estabelecer as coisas em sua ordem correta, de acordo com o seu valor. Então, cada coisa ocupa o seu lugar a partir do valor que elas têm para aqueles que vão usar, os humanos, os animais, enfim. A gente tem que se adequar a essa ordem correta, que é estabelecida hierarquicamente por Deus. A vida feliz é aquela vida que se adequa a essa hierarquia, aquilo que Deus quer de nós. Mas o Agostinho vai dizer, como a humanidade possui o livre-arbítrio, isso implica uma capacidade que a gente tem de fazer o mal. Por quê? Para fazer o mal,
a gente escolhe o mal. E Agostinho precisa resolver esse problema. Precisa resolver o problema do mal. Por quê? Porque é preciso que ele nos explique, nos defina o que é o mal de uma forma que seja compatível com o que ele entende por livre-arbítrio e por Deus. Deus é natureza benevolente. Deus é onipotente e onisciente. Como é que o mal existe? Se Deus cria tudo, Deus criou o mal, porque ele é o criador de tudo e o mal existe. Agostinho vai dizer, né? É muito sofisticado. Mal, para ele, não tem ser, não foi criado. Mal, na verdade, para o Agostinho, é privação. É uma falta, uma deficiência em uma substância. Tudo que Deus cria é bom, mas sempre há uma marca aí de falta. Por quê? Porque tudo que Deus cria tem a natureza de coisa criada. Deus é perfeito, ele não foi criado, ele é. A ele nada falta. Mas as coisas que são criadas no tempo e no espaço, elas são finitas, elas são falíveis, elas se corrompem. Não é porque Deus não pode criar as coisas perfeitas, mas é porque é a marca das coisas que são criadas. Toda criação tem uma limitação, que é a limitação do fato de que são criadas. Certo? Bom, se todas as coisas que são criadas têm uma certa falta, é aí que entra a possibilidade do mal. Não como coisa criada, mas como lacuna, como alguma coisa que pode ser operada na lacuna, deixada não por Deus, Deus não deixou. As coisas que são criadas têm necessariamente essa lacuna. Curioso, porque essa teoria da criação aqui do Agostinho, ela tem um reflexo das ideias metafísicas do Platão, que a gente viu na aula passada. Vocês viram lá a metáfora da linha dividida e tal, e quais são as coisas que são realmente existentes, quais as coisas que são instanciações dessas coisas reais, o mundo inteligível, o mundo sensível, o mundo das coisas eternas, imutáveis, o mundo das coisas particulares. Enfim, o Agostinho tá dentro dessa concepção também cristianizada do platonismo. Para Agostinho, os graus de realidade são correlatos aos graus de bondade. Lembra, a ideia de bem era a ideia lá no Platão. Né? A realidade definitiva é o bem imaterial, é Deus. Por oposto, o mal seria a privação e ou a falta de bondade e realidade. O mal moral, que é esse mal do qual estamos falando, ele ocorre como resultado da escolha livre da ação humana, não da vontade de Deus. O mal não tem ser, ele não foi criado por Deus. O mal é lacuna, o mal é falta. Então, toda vez que o homem se aparta do caminho para Deus, ele está operando na lacuna. Ele escolhe ir para a falta. Ele escolhe ir para longe do ser que é Deus. Ele escolhe ir para o não ser. Mal é lacuna. A bondade, portanto, para Agostinho, é a vontade direcionada para Deus. Bondade é vontade direcionada para Deus. E é possível pela graça divina. A maldade é vontade indo para longe de Deus. Certo? E maldade é ir para o estado de queda sem a graça de Deus. Para Agostinho, é só aceitando a graça divina que alguém pode escolher não fazer o mal, dirigindo a vontade para a virtude e para os objetos corretos para o uso humano. Certo? Então, falamos sobre questões da parte epistemológica e da moralidade em Agostinho. Vai ser importante para Hildegard. Tá? E agora, Hildegarda? A Hildegarda é a mais nova, certo? Uma família com 10 crianças, ela é a mais nova das 10 crianças. Ela nasceu em uma família nobre alemã em 1908, ou seja, ao tanto de tempo que passa entre Hildegarda e Agostinho, uns 800 anos, tá?
e ela morre em 1179, tá? Desde muito nova, ela já afirmava possuir visões, experiências místicas, iluminações que vinham direto de Deus, segundo ela, já que só Deus pode iluminar. Esse é um aspecto interessante, porque muitas das filósofas medievais não são consideradas filósofas porque vão chamá-las de místicas. Elas são místicas. Elas operam na ordem do irracional. Elas, a partir de certas experiências de êxtase, assim, de imagens, de visões que são intraduzíveis, elas falam sobre Deus e as ideias que têm sobre a vida humana, a vida divina, assim, o mundo, o cosmos um todo. E é muito curioso, porque todas essas pensadoras chamadas místicas ou teólogas, elas têm uma certa, o pessoal tem uma certa resistência a chamá-las de filósofos, por conta dessa via que não é a via da razão. Mas a gente acabou de ver que no Agostinho não é essa a via do verdadeiro conhecimento também, né? O conhecimento é dado como graça. A visão de Deus é dada, é iluminada por Deus. Ou seja, é uma experiência também mística. Ela é acompanhada, tem que ser acompanhada da razão, né? A gente tem que compreender isso. Assim como para Hildegarda, assim como para as místicas, elas se esforçam para entender essas visões que estão tendo, essas experiências místicas, iluminadoras, experiência direta com Deus. Elas querem explicar, mostrar o sentido disso. Porque para elas não vale. Parece dois pesos e duas medidas para uma experiência que é correlata, né? Então é curioso. Vamos ver. Depois vocês decidam se é justo chamá-la de filósofo. A minha concepção é claro que sim, é filósofa, porque ela lida com conceitos, ela constrói problemas, ela usa de argumentos para lidar com esses problemas. E são problemas fundamentais, são problemas radicais, radicalmente colocados. E ela tenta dar conta de responder esses problemas de maneira argumentada e conceitual. Tá? Não apenas, mas principalmente. Então, a Hildegarda, ela desde muito nova, afirmava possuir visões e experiências místicas que vinham direto de Deus. Com 8 anos, ela entra para o mosteiro beneditino de Zibodenberg, Alemanha, né, o que será a Alemanha, e ela foi tutorada por uma freira chamada Juta. Né? A Juta ensina ela a ler, enfim, apresenta ela para uma série de conhecimentos interessantes. Com 17 anos, a Hildegarda se torna membra da ordem beneditina. Quando a Juta morre, em 1136, a Hildegarda se torna líder daquela comunidade beneditina. Em 1150, ela funda um monastério próprio e lá continua como abadesa até morrer. As obras mais importantes da Hildegarda, fazer o mesmo percurso que eu fiz com o Agostinho, lidam com problemas filosóficos que são próprios da sua época. Então, assim, todas as obras que ela escreveu lidam com problemas da sua época. Ela está tentando resolver problemas da sua época. Ela está diagnosticando a sua época. Está tentando mostrar o que há na sua época e como ela pode responder a esses desafios, a essas questões. Tá? É a filosofia a partir dos seus problemas. Esqueci de slide aqui, então, em 1150 ela funda um monastério próprio e fica como abadesa até morrer. Ela tem alguns livros importantíssimos. Os Cívias, ela escreve entre 1147 e 1157. É um livro que ela aborda a natureza das virtudes e dos vícios,
e desenvolve uma posição cosmológica em que tanto mulheres quanto homens são cooperadores de Deus na tarefa contínua da criação, tá? No livro dos Méritos da Vida, escrito entre 1158 e 1163, ela desenvolve os temas dos vícios humanos e a necessidade do arrependimento. No livro das Obras Divinas, ela também faz essa abordagem da natureza das virtudes e dos vícios, tá? Tanto dessa relação aqui, como sendo os homens e as mulheres também como cooperadores de Deus na tarefa da criação. Ela também escreve obras que não são propriamente assim filosóficas, mas são também, porque ela escreve uma obra de história natural e uma obra chamada Causas e Curas, em que ela descreve doenças e remédios herbais, assim como ela descreve o funcionamento do corpo. E daí surge uma reflexão filosófica antropológica incrível também, tá? Para vocês verem o tanto quão incrível é Hildegarda, além de ter escrito, além desses livros, outros 5, outros 4, escreve um total de 9 livros, outros 5. Então, né, tem História Natural e Causas e Curas aqui. Então, ela escreve mais 4, ela tem 9 livros ao todo, além de compor, ou ter composto mais de 72 músicas e 70 poemas. Isso tirando as cartas todas que ela deixou. Então, ela era uma filósofa, uma intelectual completa que tinha domínio em música e teatro, linguagem, psicologia, teologia, ciência, medicina e filosofia. Ela saía em viagem para pregação, coisa que era reservada aos homens, né? Que tinha posições eclesiásticas importantes. Então ela era tudo isso. Ela era uma figura muito notável para uma mulher do século XII. Ela ocupou espaços que mulheres não ocupavam. E não era feminista, não tinha feminismo, estava longe de existir o movimento feminista. Não vamos tentar colocar ela numa época em que ela não pertence, tá? Mas ela está aqui iniciando um movimento que busca significar e ressignificar a posição das mulheres, né, em todos estes campos de aplicação, tá? A visão da Hildegarda sobre como viver eticamente, né, então, a preocupação moral dela era curiosamente contextual, ela não tinha fórmulas, é assim que se age, é assim que se age bem. Não, porque para saber o que é o bem, e é muito importante, né, para saber como agir bem, né, o que é o certo a se fazer. Então, uma reflexão que é da ordem da vida moral, para saber o que se deve fazer em uma certa situação, é preciso ter conhecimento sobre as pessoas envolvidas. Depende do contexto, eu preciso ler a situação. É muito curioso isso. As perspectivas éticas incluem as considerações, inclusive, sobre as mulheres, o papel das mulheres nas ações. Claro, como eu disse, ela não é nenhuma feminista avant lettre, mas ela, ela pensa, ela tem uma reflexão sobre a condição das mulheres que é curiosa. Ela afirma, ao mesmo tempo, que as mulheres têm que obedecer aos homens. Só que para ela a obediência é uma virtude praticada por escolha. Ou seja, tem momento em que outras virtudes sobrepõem o dever de obedecer. Isso é muito legal na parte dela. Há momentos em que outras virtudes sobrepõem a obediência. Ela afirma que as mulheres são mais frágeis que os homens, claro. Ponto de vista físico, né, aguenta menos, tem resistência física menor,
mas elas são superiores aos homens pela graça de Deus. Tem uma certa equidade aqui, né? Ela puxa a sardinha para baixo, em outro lugar ela puxa para cima. Tem uma certa teoria da complementaridade dos sexos aqui, que parece que a Hildegard é a primeira a articular de maneira mais completa. Então, os homens e as mulheres, eles têm um certo papel de complementaridade. Se elas são mais fracas fisicamente, do ponto de vista espiritual, elas são superiores. Isso é muito interessante. Homens e mulheres são iguais em dignidade e valor. Isso para ela é um chão comum. Não tem essa de uma superioridade em termos de dignidade do homem sobre a mulher. Não. Superioridade é em outros aspectos. Então, ao mesmo tempo que os homens são iguais em dignidade, eles são significantemente diferentes. Por quê? Porque um é homem, outro é mulher. Um tem aptidões, forças e fraquezas, e a outra tem outras aptidões, outras forças e outras fraquezas. É engraçado, porque parece contraditório, mas não é essa. Os homens são iguais em dignidade, os homens e as mulheres são iguais em dignidade e valor, são significativamente diferentes, e é por isso que isso implica numa igualdade. Eles são igualmente diferentes, igualmente complementares. Mas estamos só começando aqui a brincadeira, tá? Vamos para as conversações entre o Agostinho e a Hildegard, tá? Para além do fato deles terem vivido como fervorosos cristãos, o que é que pode ligar essas duas pessoas que viveram vidas tão distintas em épocas muito distantes? Ler a obra dessas duas grandes personalidades filosóficas, considerando elas como eternas contemporâneas, como eu já disse, e essa expressão é do Karl Jaspers, né? Pode ser bem frutífero para iluminar ambas as filosofias. O Agostinho e a Hildegarda, eles mostram para a gente uma filosofia como experiência vivida. Então, essa é uma primeira coisa que eles compartilham. Além de compartilharem temas de muita significação filosófica. Agostinho vai falar sobre a importância da conversão. A Hildegarda sobre a importância da iluminação e da luz divina. Ambos vão ter concepções sobre o mundo material e o mundo humano, vão refletir sobre a natureza do corpo e da alma, e se homens e mulheres foram criados iguais e têm a mesma estatura perante Deus. Então, isso os liga, isso os dota de certa possibilidade de conversa. Principalmente porque Hildegarda foi extremamente influenciada por Agostinho. O oposto não acontece, claro, 800 anos de distância, mas a Hildegarda tem uma conversa com Agostinho. Isso é evidente. Tá? As preocupações centrais da Hildegarda eram aquelas sobre Deus e o relacionamento de Deus com os seres humanos. Assim como Agostinho também pensava sobre essa relação que podíamos ter com Deus. O que são as confissões? Senão a forma como Agostinho se relacionou pessoalmente com Deus, experiência direta com Deus, que o converte. Além, né, disso, Hildegarda, assim como Agostinho, tem a cristandade como a fonte de inspiração de seus escritos. Então, aqui tem muitos pontos de contato entre os dois. Né? A Hildegarda queria compreender o que é ser humano e o que é viver uma vida ética. Ela queria compreender a luta entre o bem e o mal, a natureza do conhecimento humano, o status e as obras do mundo material e o status ético e metafísico do corpo humano. A Hildegarda tem muitas questões filosóficas. Claramente, as ideias da Hildegarda têm uma dimensão filosófica e implicações posteriores que são interessantíssimas. Por exemplo, ela enfatizou a compreensão do mundo material a partir de termos que são muito mais dinâmicos
do que a filosofia medieval, filosofia masculina medieval, vai compreender, vai tentar compreender. Como assim? Ela vai usar, por exemplo, o conceito de viriditas. Viriditas, eu vou falar lá para frente o que significa, né? Mas diferente de outros pensadores da sua época, ela não vai usar para compreender o mundo material, o mundo natural, conceitos estáticos como forma, essência, ser. Ela vai usar viriditas, que é um termo dinâmico, ele tem movimento. É muito curioso, aí o Degarda é muito apaixonante. Se vocês lerem o texto dela, vocês vão verem que é demais. Não que o Agostinho não seja, mas ela, como é que pode ter uma mulher? É só a partir da década de 60 que ela começa a ser, os textos começam a ser encontrados, lidos, interpretados, né? Data da década de 60, mais ou menos, essa preocupação pela revisão do cânone masculino na filosofia ocidental. Então, ela é essa forma de compreender o mundo da Hildegarda, a partir dos seus próprios termos, ela ia contrariar a visão que suspeitava e denegria o mundo material e as seduções desse mundo. Porque os platônicos cristãos, os seus contemporâneos, suspeitavam muito sobre o mundo material e o corpo e as seduções desse mundo. Então já era visto o mundo material e o mundo corporal, o corpo humano, inclusive, de uma maneira meio depreciativa, coisa que a visão de Hildegarda não vai promover. Filosofia para Agostinho e para Hildegarda é uma experiência vivida. Ambos, Agostinho e Hildegarda, estão ligados ao longo dos séculos a partir de uma forma particular de se pensar a filosofia. Ambos escreveram, pensaram, responderam a questões, problematizaram sobre questões prementes de suas épocas e desenvolveram uma filosofia da experiência vivida, começando pelas suas próprias vidas. A experiência vivida deles está fundada em uma profunda relação espiritual com Deus e responsiva aos eventos e demandas das suas vidas que eram muito ocupados. A Hildegarda era a abadesa do seu mosteiro. O Agostinho era bispo de Hipona. Então essas reflexões, os livros que escrevem, os poemas, as cartas, enfim, a Hildegarda, né, produziu mais, escreveu música. Essas vidas deles eram muito ocupadas, eles tinham responsabilidades muito grandes, além dessa busca por compreender e por resolver certos problemas de suas épocas. A gente percebe, então, que a filosofia deles está baseada na experiência concreta de cada um. Ambos incluíram o pessoal como filosófico, aquilo que era próprio deles. A vida pessoal e a voz pessoal como objeto da filosofia. O ponto de vista pessoal como paradigma da prática filosófica. E não uma universalidade que se busca a partir de critérios que são extra-humanos. Não que o ponto de chegada não seja algo extra-humano, algo divino, mas eles partem das suas vidas pessoais concretas. Basta ler lá as Confissões do Agostinho. Vocês vão ver, ele parte da vida dele. E o Degarda também, ela parte das suas próprias visões, daquilo que Deus apresentou para ela. Vamos ver aqui o que eles entendem por conversão e visão. O Agostinho se converte aos 32 anos, após uma série de acontecimentos que são muito dramáticos. Começaram quando ele tinha 19 anos. Então, dos 19 aos 32, Agostinho passa por um monte de coisa. Ele narra lá nas Confissões. Então, através desses eventos todos, Agostinho viu Deus
Ele viu Deus e ouviu Deus o chamando de volta para o seu verdadeiro ser, através de uma amizade que ele teve com Deus. Só que por muitos anos o Agostinho deu as costas a Deus. Ele primeiro se associou aos maniqueus. Maniqueus era uma seita religiosa também, uma escolha filosófica, ao mesmo tempo, né, cujo mestre era o Mani, por isso maniqueus, que concebiam um mundo como sendo criado e tendo dois opostos criados, os dois são coisas que existem, que é o bem e o mal, certo? Por isso o maniqueísmo. Além dessa relação com os maniqueus, o Agostinho teve também uma relação com os céticos. E estudou astrologia. Então ele ficou esse tempo todo indo para lá, para cá, de doutrina em doutrina, tudo aquilo que não era cristão. Tá? E pouco antes da sua conversão, ele leu os neoplatônicos, Plotino, enfim. Ele teve um insight intelectual que o preparou para a compreensão mais sofisticada do cristianismo, especialmente sobre a natureza espiritual de Deus e a fonte do mal como produto da vontade humana, diferente dos maniqueus. Bem e mal são igualmente seres, eles têm ser. Né? Nesse degládio entre os dois, o mundo, né, está aí no meio. Agostinho, como cristão, ele não pode admitir a existência do mal, o ser do mal, também como sendo criado, assim como o bem, certo? Por isso que o maniqueísmo é alguma coisa que ele precisou superar, assim como o ceticismo, né? Pode duvidar, vai ter uma verdade última que é Deus, por exemplo. Então ele ficou, segundo ele, né, pecando, ficou se alienando de Deus durante muito tempo. Esse nível experiencial que a gente vê nas confissões, né? Esse nível experiencial da sua vida colocou ele no caminho que o tornou um dos mais importantes pensadores do Ocidente. Aí o Degarda também parte desse ponto experiencial. As visões, né, as experiências místicas são profundamente dela. As suas visões tinham para ela um poderoso significado e um profundo sentido espiritual, que era ao mesmo tempo teológico, filosófico e psicológico. Ela entendeu que as suas visões eram fontes de inspiração para os seus livros e os seus comentários. Eram diretamente inspiradas por Deus. Então, assim, é possível identificar três traços em comum com a conversão de Agostinho e as visões de Hildegarda. Primeiro, ambos estavam certíssimos de que Deus iniciou essas experiências espirituais para as quais eles eram livres para responder ou não. Eles podiam, a partir dessas experiências espirituais, aceitar ou ir para longe delas. Quando eles escolhiam não responder, ambos falam isso. Eles sofriam consequências sérias. Agostinho, por exemplo, sentia confusão e uma profunda insatisfação com a vida, como a gente consegue ler nas Confissões. Aí o Degarde, ela experienciava uma certa apatia, uma inércia, a depressão, inclusive a paralisia corporal. Ambos se referem a Deus como um certo tipo de médico, um curandeiro, alguém que restaura a saúde moral e espiritual. E no caso da Hildegarda também física, quando respondem ao chamado dele. Segundo ponto aqui, segundo traço que os ligam, seja com a conversão de Agostinho ou com as visões da Hildegarda. O segundo traço é que ambos sabiam que a conversão e iluminação eram experiências profundamente pessoais. Sabiam que essas experiências tinham transformado eles de maneira profunda a partir de uma experiência pessoal com o próprio Deus. E essas experiências não eram autoinduzidas, elas eram dadas por Deus. E o terceiro traço, ambos sabiam que esse conhecimento dado por Deus envolvia uma série de imperativos para eles, ordens, eles tinham que fazer. Agostinho, por exemplo, redirecionou toda a vida dele e rejeitou o sucesso no mundo romano, que ele almejava desde sempre, né?
Ele queria sucesso como intelectual, como professor de retórica, como filósofo, enfim. Depois que ele se converte, depois desse chamado que ele aceita, a voz de Deus, né, no seu coração, ele vai lá para o norte da África como um cristão celibatário, abandona tudo. As visões de Hildegarda também a impeliram a escrever e circular seus escritos. Ela era obrigada, ela tinha que escrever, interpretar e fazer circular o significado das visões que tinha. Não era só ter a visão e ficar quieta. Ela tinha esse imperativo de fazer com que as mensagens dessa experiência mística circulasse. Tá? Era um imperativo para ela. E é engraçado, porque assim como Agostinho, né, tinha essa visão, uma visão de que a minha vida está estagnada, sou um nada, enfim, preciso fazer alguma coisa com a minha vida, está insatisfeito. Aí o Degarda, ela se considerava uma pobre e pequena figura de mulher. Ela era uma mulher iletrada, tinha sido removida do mundo, foi para um mosteiro lá com 8 anos. Ela não se atrevia a falar sobre assuntos elevados, por exemplo, né, como Deus, as escrituras, o cosmos e a corrupção da igreja e do império. Não, ficava quietinha lá, como uma boa iletrada monástica. Só que, depois das visões, então, ela teve uma iluminação, aí como a conversão de Agostinho, depois dessa iluminação que ela teve, ela começou a ter coragem para enfrentar a liderança masculina da sua época. Inclusive, ela entrava em embate com o Papa, com o Imperador, enfim, falava: Meu, tá acontecendo as relações da igreja com o Império Romano aqui, a forma como vocês estão conduzindo as coisas, completamente equivocada, cheia de vício e corrupção. Uma mulher do século XII se posicionar, né, com segurança, com convicção, ela de fato operou uma mudança interna, uma conversão. Que é engraçado, que é isso que o Pierre Hadot chama, fala que a filosofia dos gregos, né, dos romanos, produzia uma verdadeira conversão, mudar o ser de alguém. A filosofia faz isso também, muda a forma como a gente vê e se comporta no mundo. A gente vê aqui que ambos acataram o imperativo ético de Deus, mesmo que isso fizesse eles correrem riscos, criar inimigos poderosos. Agostinho e Hildegarda criaram inimigos poderosos contra eles, sabe? Mas eles tinham esse ímpeto, esse imperativo de agir. Ambos falam da luz, da iluminação, nas suas filosofias. O que é a luz? Por que eles falam da luz? Essa imagem, mas também esse conceito vai ser muito útil para eles problematizarem as coisas do mundo e tentarem dar alguma solução. Isso é desde Jesus. A luz é uma imagem que desde Jesus diz coisas muito importantes. Jesus se refere a si mesmo como luz do mundo na Bíblia, né? A metáfora da luz se tornou uma das mais fortes e persistentes da cristandade, ainda mais quando o platonismo entrou no mundo cristão, porque também tinha uma relação muito importante com a luz. Vocês podem lembrar da alegoria da caverna, né? Platão tem duas iluminações lá na caverna. A fogueira que ilumina artificial, que é fogo, é luz artificial, né, em Platão. A fogueira, luz artificial, ilumina os objetos, fazendo com que produzam-se sombras deles na parede da caverna. Então, a luz da fogueira artificial ilumina objetos que produzem sombras. São cópias de cópias. Lá fora da caverna tem a luz do sol, que o Agostinho relaciona com a ideia do bem, que aqui ilumina o mundo real, fora da caverna. Então, existe aqui a imagem da luz desde Platão. Né? E aqui a gente tem Jesus. Jesus é a luz do mundo. Agostinho e Hildegarda usam a luz primariamente como descrição de Deus. Então, para eles, Deus é luz. Tá? Os evangelhos e as epístolas também estão cheios dessa imagem da luz. A primeira epístola de João diz: Deus é luz. Nele não existe nenhuma escuridão.
Então, a luz aqui é persistente como imagem, como conceito, como metáfora, enfim, como tudo. Aí o Degarda adiciona uma dimensão importante a essa noção. Ela é muito criativa. Ela chama Deus de luz viva. É viva. Move-se. Não é estática. Tanto Agostinho quanto a Hildegarda vão concordar que essa luz não é material. Ela não ocupa espaço ou tempo. Agostinho escreve, né? A luz de Deus não ocupa nem espaço nem tempo. E aí o Hildegarda, que eu pego um trecho de uma carta que ela escreve o seguinte: a luz que vejo não é espacial, que é Agostinho, mas é muito, muito mais brilhante do que uma nuvem que carrega o sol. Eu não posso medir nem altura, nem comprimento, nem largura nela. E eu chamo isso de o reflexo da luz viva. E como o sol, a lua e as estrelas aparecem na água. Assim os escritos, sermões, virtudes e certas ações humanas tomam forma para mim e brilham dentro dela. Então, ambos buscam, né, e usam a noção de luz como causa para qualquer verdadeiro conhecimento que a mente humana é capaz de aprender. Então, as afirmações metafísicas e epistemológicas estão abarcadas nas suas análises da luz. É um conceito fundamental. E luz é Deus. Luz imaterial. Para Agostinho, né, que tem uma teoria do conhecimento muito mais filosoficamente desenvolvida, né, que a Hildegarda, o Agostinho tem essa teoria do conhecimento como iluminação. Ele diz que qualquer conhecimento verdadeiro resulta do fato de que Deus é verdade, assim como a luz. Logo, o conhecimento humano somente pode ser afetado por uma iluminação vinda diretamente de Deus. Revelação. O Agostinho está dentro de uma tradição que vem desde Platão, que afirma que o conhecimento das ideias eternas e necessárias é a culminação da busca humana pelo conhecimento e pela verdade. A gente viu isso lá na primeira aula com o banquete, né? Tem a culminação, conhecimento das ideias, conhecimento do belo em si, depois conhecimento do bem, né? Só que não tem mundo inteligível aqui em Agostinho. O mundo inteligível é aquilo que está na mente de Deus. Seria a mente de Deus é o mundo das ideias de Platão. Aqui cristianamente compreendido pelo Agostinho. A Hildegarda, né, num certo aspecto aqui, ela usa de maneira diferente a noção de luz, do fogo, né, diferente do Agostinho e de outros pensadores medievais da época, ela vai usar de maneira diferente a iluminação. E como eu disse, ela não usa os conceitos estáticos para falar sobre o mundo, como essência, ser, substância. Ela usa viriditas. Viriditas pode ser traduzido como vida, fecundidade, verdor, aquilo que torna as coisas verdes, vivos, né? A verdidade das coisas, né? Do que cresce, relacionado à natureza, tá? Porque ela quer descrever com viríditas, né? Essa palavra é muito bonita. Ela quer descrever o trabalho da natureza. E ao mesmo tempo ela usa viríditas para descrever a natureza de Deus como fonte da criação. Está relacionado com luz, com fogo. Viríditas, esse dinamismo da natureza, dessa criação e participação de Deus na criação. Ela é uma forma dinâmica e é orgânica de compreender Deus. Uma forma única. Ela é inusual na época da Hildegarda e em todas as outras épocas também. Compreender Deus assim. Né? A obra de Deus assim. Para Hildegarda, a palavra de Deus, que é luz, se torna encarnada através do poder e da viríditas do Espírito. E esse calor na virilidade é infundido nos seres humanos de forma ou da forma como uma mãe
dá leite aos seus filhos. Olha a imagem que ela fala sobre o poder, a viriditas do espírito, esse calor da virilidade que é infundido nos seres humanos. Assim como uma mãe dá leite aos seus filhos. Isso é o trabalho de Deus. Deus não é só aquele que cria, mas aquele que gera, mas aquele que nutre. Ele nutre, ele alimenta. A imagem maternal de Deus é lindíssima. Aqui que a Hildegarda cria. Deus aquele que alimenta e faz crescer. Viríditas. Aquilo que torna os campos verdes. Hildegarda liga a Deus como a fonte da criação ao mundo que ele criou. Ela liga Deus ao mundo que ele criou. E aqui ela liga de uma maneira unificada e dinâmica. Eu acho lindo isso. Bom, a partir dessa relação sobre o mundo, sobre a criação, sobre esse dinamismo da criação, a Hildegarda, né, assim, o Agostinho também concordam que Deus é fonte e criador de toda a vida humana, tá? Claro. A vida humana na Terra é para ambos a jornada de cada pessoa humana e toda pessoa luta com o mal nessa vida. Toda pessoa tem a tentação do mal. O destino final dos humanos é a felicidade com Deus na próxima vida, nessa luta contra o mal. Aquilo que distancia a gente de Deus. Claro, né, essa visão da vida humana ela é inspirada na vinda de Cristo, na sua morte e na sua ressurreição. Ou seja, tem um conflito aqui, tem um dinamismo. E disso, a gente pode retirar 3 significados filosóficos da vida humana que a gente encontra em Hildegard e Agostinho. Um dos significados é o status do mundo material, que a gente vai ver agora. O outro é a de seres humanos como compostos de corpo e alma. E o outro é a questão da mulher e do homem e a sua relação na criação. Certo? Bom, o mundo material. Aqui. O Agostinho ele é um dos maiores arquitetos da síntese entre o platonismo e o cristianismo, que vai perdurar. Certo? Da tradição bíblica do cristianismo, ele herda a imagem de que toda a criação é boa, já que é criada por um Deus que é bom. Então, tudo que é criado é bom. Só que não some dele. Ele herda do platonismo uma certa suspeita sobre o mundo criado, o mundo material, o mundo sensível. Sobra também, eu acho, assim, uma marca do maniqueísmo. Porque os maniqueus acreditavam que o mundo material é a força maligna no universo. E esse mal está tentando superar o bem e deixá-lo para trás ao prendê-lo na matéria. Então a matéria é maligna para os maniqueus. Claro, Agostinho vai falar isso. Mas sobra um resquício. Ele suspeita do mundo e do corpo material humano. Tudo bem, Agostinho insiste que o mundo material é bom em um sentido metafísico, porque é criado por Deus. Mas ele fica com o pé atrás sempre, né? Com uma suspeita acerca da matéria, incluindo o corpo humano. A Hildegarda também, assim como Agostinho, herda noções do platonismo e do cristianismo. Mas vai ser muito diferente do Agostinho. Os seus livros sobre o mundo material, que é a história natural, causas e curas, e o livro das obras divinas, eles são incrivelmente livres de suspeitas. Ela insere esses escritos no contexto teológico da criação do mundo por Deus. Mesmo incluindo esse mundo, né, e essas coisas criadas por Deus, ela inclui os pecados de Adão e Eva, né, que trouxeram a doença e a morte para o mundo. Mas ela apresenta as obras da natureza e do corpo humano nos seus próprios termos, e não apenas como criação de Deus. Ela faz isso mostrando a sua familiaridade com os tópicos atuais da medicina, coisa que o Agostinho não estava tão familiarizado. Então ela conhecia o que estava em voga na medicina, combinado com observações. Ela observava
as doenças, os seus comportamentos, ela observava as plantas, ela observava o comportamento dos seres humanos, ela observava os animais, os elementos da natureza. Ela tinha uma acuidade muito grande, né, na hora de tentar escrutinar o que é a matéria, o que é o corpo. Ela é uma mulher, membro de uma ordem religiosa, que escreve esses tratados contendo discussões detalhadas e francas sobre a anatomia humana. O que faz com que ela se foque também na anatomia feminina. E fala sobre a sexualidade das mulheres. É espantoso o que essa mulher faz. Né? E leva em consideração uma série de dificuldades que as mulheres têm que passar. As suas condições que são difíceis, né, quando se tornam mães. A menstruação é uma parte muito penosa da vida das mulheres. Hildegarda não é alheia a esse sofrimento, né? Essas dores, a dor do parto, enfim, a penúria que é ter que criar, nutrir, educar, enfim, construir toda a vida da prole. É coisa muito diferente, né? Não tem essa sensibilidade no Agostinho, por exemplo. É tudo muito... A perspectiva masculina ela é muito pouco sensível a essas questões biológicas que perpassam o corpo das mulheres. Claro, vem uma mulher para sabendo aquilo que se passa, sabendo, claro, né? Hildegarda era casta, era virgem, mas ela passava por algumas questões e, inclusive, sobre a sexualidade, ela era muito mais compreensiva do que um Agostinho. O Agostinho vai chegar ao ponto, inclusive, de questionar. Para Hildegarda também, sexo só entre marido e mulher para procriação, certo? Só que para Agostinho, até quando a sexualidade entre marido e mulher foge um pouco dos limites da procriação, né, para recriação, por exemplo, ele acha isso um absurdo. O sexo entre um marido e uma mulher é legítimo, é legal do ponto de vista jurídico, mas também cristão. Mas para Agostinho não pode, se não for para procriar. A Hildegarda não vai condenar, não. Mesmo ela sendo casta, virgem, monástica, ela compreende, ela tem uma compreensão um pouco distinta. Eu acho muito, muito curioso e muito rico. É uma visão muito rica que ela tem do corpo e das expressões corporais, incluindo a sexualidade, nessas obras em que ela trata da natureza, né, e das coisas materiais. Essa obra construída por Deus. Então é espantoso o que a Hildegarda faz. E ao fazer isso, ela aborda esses tópicos de uma forma franca, honesta. Ela vai de oposição ao platonismo cristão que estava em voga na época dela, que considerava o corpo humano principalmente como um local de tentação e um local de aprisionamento da alma, né? Não era digno de exame filosófico, uma coisa tão baixa como o corpo. Ela supera esse paradigma de consideração do corpo, paradigma platônico cristão, através de análises muito cuidadosas e detalhadas da estrutura e do funcionamento do corpo humano. Ela desafia o dualismo superior e inferior que prevalecia, né? Otorgando à alma um valor superior ao corpo, o homem superior à mulher, a espiritualidade superior à sexualidade. Ela rompe com esse dualismo. Isso é muita coisa para uma autora mulher do século XII. E o que eles pensam acerca da relação entre corpo e alma? O Agostinho ele herda uma concepção filosófica do platonismo. A gente já sabe, né? O dualismo corpo-alma, a ordem hierárquica das entidades, né? As ideias são superiores às coisas particulares, né? E a valorização do mundo espiritual sobre o mundo material. Tudo isso é concepção platônica, tá? E o Agostinho então considera os seres humanos a partir das duas substâncias diferentes que o compõem, corpo e alma. O Agostinho ele aceita que entidades espirituais são superiores às corporais.
Contudo, ele tem muita dificuldade em manter o bem essencial da criação, enquanto mantém a suspeita sobre o mundo material e a sua capacidade de atrair os humanos para longe de Deus. Então ele tem que conviver, a sua filosofia convive de maneira esquisita, porque ele aceita que as entidades espirituais são superiores às corporais, mas ele tem que manter que há um bem essencial na criação de tudo, ao mesmo tempo que ele suspeita sobre as coisas materiais que foram criadas, né? Porque a matéria é capaz de atrair os humanos para longe de Deus, né? As preocupações puramente materiais. Como eu tinha dito já, ele define a alma humana como uma substância racional designada para comandar o corpo, preparada para comandar o corpo. A alma tem que comandar o corpo. No desenvolvimento do pensamento de Agostinho, ele deixa de lado o interesse sobre o papel e o funcionamento do corpo. Ele não se importa com o funcionamento do corpo, né? Ele não tem nada dedicado a como é que o corpo funciona e como é que o corpo e a alma interagem. Não tem. Nas obras tardias, principalmente, né, como a Trindade, do qual eu já falei aqui, ele está muito mais preocupado em explorar e analisar os poderes espirituais e intelectuais da alma, né, que são a razão, a vontade e a memória. E não lida com as questões do corpo, que não é objeto digno de, de reflexão teológica e filosófica. A Hildegarda, pelo contrário, né, ela não é tão crítica do corpo como Agostinho. Claro, ela avisa sobre os perigos morais, né, estão à espreita no mundo e no corpo físico. Depois de Adão e Eva, tá aí. Só que ela não concorda com Agostinho. Claramente, ela não concorda com a forma como Agostinho concebe o corpo e a relação com a alma. E tanto é que ela dedica uma obra inteira para detalhar as doenças que afetam o corpo humano com uma curiosidade natural e um sentimento de valor pelo corpo e pela bondade do mundo material. A obra dela é aberta para entender e tentar retirar o significado que o corpo pode nos oferecer. Ainda mais porque ela tem essas experiências místicas, uma experiência do corpo. Sem o corpo, ela não teria esse acesso direto com Deus. Como é que ela pode ela não valorizar o corpo? E ela tem as experiências místicas são inclusive sexuais, né? Elas são orgásticas. Elas levam a êxtases também. Vocês têm na literatura medieval, na arte medieval, uma série de descrições desses êxtases, dessas experiências místicas, prioritariamente nas mulheres, produz. Então, ela precisa do corpo para receber essa mensagem divina, para sentir, para experienciar. Ela não pode desprezar o corpo. Essa é a via de acesso. Então, a relação da Hildegarda entre o corpo e a alma é muito mais balanceada do que a de Agostinho, porque ela apresenta ambos elementos, né, numa relação de reciprocidade e mutualidade. Não tem como, não tem que falar só de um e desprezar o outro. A gente depende de ambos. E a partir disso, a gente é levado a uma reflexão sobre a relação entre o homem e a mulher. Numa parte muito, muito complicada do Agostinho, lá na obra A Trindade, ele sustenta que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. E é apenas quando a mulher esposa um homem e ambos se tornam o que ele chama de uma substância, é que a mulher também é considerada como imagem de Deus. Senão, não. Ela só é também imagem de Deus quando ela está casada. Sem o homem, não é imagem e semelhança de Deus, coisa nenhuma. Aí o Degarda se aproxima dessa questão de uma maneira diferente, claro. Ela enfatiza os aspectos encarnacionais da imagem de Deus. Ela vai ver no papel da Maria, uma imagem muito importante. Porque o papel da mulher através de Maria, na encarnação de Cristo, dá, segundo a Hildegarda, a todas as mulheres um status único e importante como a imagem de Deus. É muito bonito isso. A figura da Maria, ela oferece, né, ela mostra o papel da mulher na encarnação de Cristo, né, o que outorga à mulher um status único
É importante como imagem de Deus. Cito aqui a Hildegarda. O homem é como a alma e a mulher é como o corpo. O homem significa a divindade e a mulher significa a humanidade do Filho de Deus. Bom, a gente aqui tem uma pista interessantíssima. Você pode chamar aqui de uma pista interessantíssima para antropologia radical que a Hildegarda vai desenvolver. O que significa essa frase? O que a gente pode retirar daí? Surpreendentemente, aqui a Hildegarda vai exaltar a mulher, não o homem, como representativa do ser humano. A mulher significa a humanidade do Filho de Deus. O Adão simboliza, mas não compartilha a natureza divina. Em contraste, a Eva simboliza e concede a divina humanidade na medida em que prefigura Maria. Está lá no livro das Obras Divinas, de Hildegarda. Ela vai dizer que não é pela sua aparência, mas pelo seu dom que a mulher representa a natureza humana de Cristo e traz a marca da sua imagem. Isso aqui é muito bonito. Não é pela sua aparência, mas pelo seu dom que a mulher representa a natureza humana de Cristo. Traz a marca da sua imagem. Ela enfatiza aqui mais uma vez a importância do corpo da mulher em particular, como criado por Deus. Aqui a imagem mais bonita, aqui, o argumento mais bonito que ela oferece para sustentar a importância do corpo da mulher, como sendo algo criado à imagem e semelhança de Deus. Porque o corpo da mulher foi o veículo através do qual uma nova compreensão da mulher como imagem de Deus foi alcançada. Né? Porque esse corpo de mulher revelou o Deus escondido, dando à luz a ele. O corpo da mulher revela o Deus escondido. Onde estava Deus? Estava escondido por aí, ninguém via. Mas o corpo da mulher pariu Deus. Deu à luz a Deus no mundo. E ao fazer isso, ela fez nascer a sua imagem cada filho que ela dá à luz. É muito linda, é muito bonita essa imagem. Essa importância do corpo e do corpo da mulher. Aqui a Hildegarda, ela ressignifica os papéis, né? Essa relação antropológica que ela coloca aqui, que a mulher significa a humanidade do Filho de Deus, isso reposiciona ela e todas as mulheres. Bom, acho que eu falei demais, né? Podia falar muito mais, mas tem que ter um limite aqui. Vocês perceberam, né, que há uma conversação muito rica entre Agostinho e a Hildegarda. A Hildegarda tem reflexões muito importantes, muito interessantes, não só sobre o conhecimento humano, a relação do conhecimento com a mente, a alma humana, com o corpo, mas também reflexões muito importantes sobre problemas da sua época, problemas empíricos, problemas práticos, problemas morais, mas também problemas médicos. Ela tava preocupada em entender essas visões, isso aí que Deus estava falando para ela, compreender, interpretar, significar, oferecer sentido, problematizar, como uma grande filósofa faz, e reposicionar, reconfigurar a partir das escrituras, da cristandade, da filosofia, o nosso papel na Terra, ao que a gente tende, como é que as coisas se posicionam e se organizam para que a gente atinja a felicidade. A Hildegarda faz isso com maestria. Eu acho que a gente não pode esquecer. Tá? A gente tem que cada vez ler tão apaixonadamente quanto a gente lê Agostinho. É o mestre do Ocidente, as palavras de Gilson. Mas o resto eu deixo a cargo de vocês. Eu vou deixar os textos para vocês. Eu vou mandar por e-mail os textos. Acho que é melhor do que deixar lá na plataforma do Simpla. Junto com essa aula vai um monte de texto, tá? Ou pouco tempo depois, até subir os textos. Eu já mando para vocês
um Google Drive com os textos todos do curso inteiro, tá? Que vocês podem checar, ler e, se tiverem curiosidade, estudar com mais rigor e mais detimento. Tá bom? Espero que tenham gostado, espero que tenha sido claro. E até a próxima. Até a aula que vem, tá? Tudo bem. Qualquer coisa, é só dá um toque.